Aqui, Gabi falando. A aula de hoje vai ser sobre question words. Vamos lá. Opa. Bom, seguinte. ah, a gente usa os question words, or WH questions, para especificar que tipo de resposta a gente quer. Quando a gente quer uma resposta que não é simplesmente sim ou não, não é yes, no question. Eu quero algum detalhe mais específico. Então, dependendo do detalhe que eu quero, eu vou usar um pronome interrogativo adequado. Então, eu vou fazer uma WH question. Bom, então o que são esses WH words? São as palavras que são os pronomes interrogativos que, na maioria, começam com WH, com exceção do how. Então, a gente vai ver agora como que eu faço para montar esse tipo de pergunta, se altera a estrutura interrogativa normal ou não. Bom, então em inglês, quando a gente faz as perguntas, a gente tem que colocar, sempre lembra, o verbo antes do sujeito. No caso do verbo to be. Então, o que eu faço? Eu inverto, tá? Exemplo: Is Isabel a teacher? Então, eu estou perguntando se a Isabel é professora. No caso, is significa é e é o verbo to be em questão. Por enquanto, não coloquei pronome interrogativo. Bom, agora como fazer as perguntas em inglês com os WH? Bom, então a gente viu que quando a pergunta for com o verbo to be, eu devo inverter, tá? Para antes. Agora, tem os casos onde não é o verbo to be ou não é nenhum verbo especial, que é o caso onde eu tenho verbos auxiliares na pergunta ou então até mesmo a presença de um modal. Como nesse primeiro exemplo que está aqui. Do you live in Florianópolis? Pergunta no presente simples, sujeito you. Eu vou usar o auxiliar do. Would you like some water? Would é quando eu estou fazendo uma pergunta um pouco mais educada. Então, você gostaria de água? Esse would dá esse sentido na frase de gostaria, faria, iria. Então, ele depende muito, a tradução dele depende muito do verbo ao qual ele está associado. Can I go out this evening? Aqui eu estou tentando pedir permissão. Então, eu posso sair esse fim de semana? Esse fim de semana não, perdão, essa noite. Will you give me the answers? Você vai me dar as respostas? Aqui no caso eu usei o futuro com o auxiliar will. Did you go out last night? Perceba que nessa frase, last night é um advérbio que indica passado, noite passada. Então, você saiu noite passada? O auxiliar utilizado para questões no passado é o did, aí não importa o sujeito. Bom, usamos também os pronomes interrogativos para fazer perguntas. Então, no caso, são perguntas mais específicas. As que eu apresentei no slide anterior seriam perguntas cuja resposta seria yes or no. Bom, os pronomes interrogativos mais comuns, WH words mais comuns são who, que significa quem. Então, quando eu quero saber, quando a informação específica que eu estou procurando é sobre uma pessoa, é sobre alguém. What, que significa o que ou qual, depende da pergunta. Which, que significa qual também. Só que essa questão do sentido restrito é quando eu tenho um número limitado de opções. Por exemplo, what is your favorite color? Eu usei what porque é um número infinito de escolhas, tem muitas cores. Se eu falo which color is your favorite? Black or white? Então, eu estou dando opções. Como eu restringi, eu vou usar which. Where, quando eu quero saber sobre lugares, então significa onde. When, quando, então eu quero saber sobre datas. How, como. Então, quando eu quero saber detalhes de como algo foi feito. How often, quantas vezes ou com que frequência. How old, quantos anos. Então, eu vou usar how old quando eu quero saber a idade de uma certa pessoa. How many, quantos, mas com substantivos contáveis. Então, how many people, people são pessoas, pessoas é um substantivo contável. How many people are there here? Quantas pessoas tem aqui?
How much também significa quanto, eles são sinônimos em significado, porém o uso é diferente. Então, how much é quanto, mas para substantivos incontáveis. How much sugar is there left? Então, quanto de açúcar sobrou? Açúcar é um substantivo incontável. How far? Com que distância? Qual é a distância? Eu pergunto how far ou how distant? Seria a mesma coisa. How long? Quanto tempo? Tá? Só toma cuidado para não confundir a palavra long com distância. E why? Por que na pergunta? Lembra que quando eu faço uma pergunta com why, a resposta tem que ser com because. Exemplos de perguntas com a tradução já. Então, who's that boy? Quem é aquele menino? What's your name? Qual é o seu nome? Which color? Olha, restritivo. Which color do you prefer? Blue or pink? Então, qual cor você prefere? Azul ou rosa? Where are you from? De onde você é? Informações específicas, tá? Não são perguntas cuja resposta vai ser yes or no, certo? Então, de onde você é? I'm from Brazil. When did you arrive? Quando você chegou? I arrived yesterday. Eu cheguei ontem, então você tem que dizer quando, você tem que ser específico. How often do you study English? Quantas vezes ou com que frequência você estuda inglês? I always study English. How many children do you have? Quantos filhos? Filhos é contável, então, how many? How many children do you have? I have one. How much sugar do you need? Quanto de açúcar você precisa? I need 1 cup, uma xícara. Why do you study English? Por que você estuda inglês? Resposta boa seria because I like it, because it's going to be good for my life, alguma coisa assim. How long have you studied English? Quanto tempo você estuda inglês? I have studied English since I was 3 years old. Então, eu estudo inglês desde os 3 anos. How far is Rio de Janeiro from São Paulo? Qual é a distância do Rio de Janeiro para São Paulo? Aí eu já não sei a resposta, mas está perguntando aí sobre distância mesmo. Bom, as formas. Então, a gente não pode esquecer da organização da oração, certo? Então, quando eu penso em pronome interrogativo, eu vou usar a seguinte estrutura. Primeiro vai vir o pronome interrogativo antes do auxiliar ou antes do verbo to be. Então, toda a estrutura da interrogativa, ela permanece intacta. Você vai colocar o pronome interrogativo antes. Só isso. Bom, então fica nessa sequência. Primeiro vem o pronome interrogativo, depois o auxiliar ou o verbo to be. Se não for o verbo to be, se for um verbo auxiliar, vai vir o sujeito e o verbo principal. E depois o complemento. Por exemplo, why do you study English? Veja essa sequência. Why é o pronome interrogativo, depois vem o auxiliar, em seguida o sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Então, pronome interrogativo, auxiliar you, sujeito, auxiliar do, perdão, sujeito you, mais o verbo study, que é o verbo principal, mais o complemento. How old are you? How old é o pronome interrogativo. E daí vem o verbo to be, em seguida o sujeito. Mais nada. Nesse caso, nem complemento tem. Bom, vamos lá. Primeira questão. Mark the only alternative for which the underscored words are the answer. Então vamos lá. He goes fishing every Friday. Eu coloquei em destaque aí every Friday para você entender qual é a informação específica que ele dá na frase para que você pense no pronome interrogativo da pergunta. Então, every Friday é toda sexta-feira. Se eu estou falando de uma ação que ocorre toda sexta-feira, na pergunta tem que ter algo que se remeta à frequência. Qual é o pronome interrogativo aqui, ou a expressão interrogativa que se remete à frequência? How often? Que nós vimos nos slides anteriores. Então, a frase correta seria, a pergunta correta seria a letra B. How often does he go fishing? He goes fishing every Friday. Então, pelo pronome interrogativo, não tinha nem outra opção de resposta. Questão 2.
Select the correct preposition to complete the following sentence. Did they go to the tropical hotel? To the tropical hotel. Então, para o hotel tropical. Eu tenho que pensar quais são os pronomes interrogativos possíveis nessa frase, já que eu não tenho uma resposta específica. Se tivesse uma resposta dada aí, eu saberia com exatidão qual pronome interrogativo. Mas aqui a questão não deu, porque ele quer quais são as opções possíveis. Bom, who, se eu colocar who, quem? Who did they go to the tropical hotel? Aí fica faltando o com, a preposição. Com quem eles foram? Que esse with a gente jogaria para o fim da pergunta. Então, para encaixar o who, teria que a frase estar assim. Who did they go to the tropical hotel with? Então, tá faltando, não pode ser who. Why? Por quê? Why did they go to the tropical hotel? Por que eles foram para o hotel tropical? Faz sentido? Então, a letra B não, o número 2 é possível. Bom, vamos analisar o número 4. How. How significa como. How did they go to the tropical hotel? Como eles foram ao hotel tropical? By car? By bus? É possível? Sim. Então, número 4 é possível. When. When did they go to the tropical hotel? When significa quando. Então, quando eles foram ao hotel tropical? Last Friday. Resposta possível. Então, cabe when aí? Cabe. 16. What? What did they go to the tropical hotel? O que eles foram ao hotel tropical? Faz algum sentido? Não tem nem nexo essa pergunta. Então, what, aí no caso, não é possível. 32. Where? Where did they go to the tropical hotel? Tropical hotel, que é o local, ele já está mencionado na pergunta. Então, não tem como essa ser a informação específica que a pergunta quer. Não tem essa possibilidade. Então, where também não é possível. Então, como é da Federal de Santa Catarina, eles querem somatória. Então, você some o número 8 com 4 com 2, que vai dar número 14, seria a resposta. Tudo bem? Próxima questão. Uma das alternativas preenche corretamente os espaços em branco. Assinale-a. Número 1. Did you stay here 6 hours? Aqui ele está dando a duração de tempo que de uma ação. Então, how long seria o pronome interrogativo adequado para isso. Então, how long did you stay here? 6 hours. Ficamos entre a B e a C. Número 2. Milk do you drink a day? 4 glasses. O substantivo milk, que significa leite, é um substantivo incontável. Então, quanto leite? Vai ter que ser how much ou how many? Os dois significam quantos, mas só um é usado com substantivo incontável, que é how much. How much milk do you drink a day? 4 glasses. Número 3. Is your house? It's 6 miles from here. 6 miles são 6 milhas, então indica distância. How far? Número 4. Glasses of water. Glasses of water são copos de água. Copo é contável, então eu vou usar how many? Alternativa adequada, letra B. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Beijo.